guys! O vídeo de hoje é sobre, resumindo os episódios 7 e 8 do dorama Typhoon Family. Se você tá gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa seu like e se inscreve. Vamos lá! Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio 7 começa com o Taepon e a Hominso levando sal grosso na cara, porque o cara não aceitou eles levarem os sapatos lá. E daí depois, no outro dia, eles vão lá falar com a Jun Charan pra que ela converse com esse cara pra eles levarem a carga dos sapatos nesse navio de peixes. Então ela leva eles pra conversar com o cara lá, dono do navio de peixes, que é um grande ex-amigo do pai do Taepon. Então ele acaba aceitando tudo e resolvendo. Mas e agora? Como que eles irão transportar os sapatos em segurança nesse navio? O Taepon tem uma grande ideia: colocar todos os sapatos em caixas junto com os ciris, e todo mundo ali do local ajuda eles a transportarem para o navio. Eles carregam todas as caixas durante a noite, com todo mundo ajudando, e por enquanto tá tudo certo. E o Sr. Park vai ir junto e vai entrar nessa jornada de 2 anos ali. Ele vai deixar a filha dele com os pais dele, e ele vai junto nessa viagem levar os calçados. Inclusive, ele e o Sr. Park fazem até as pazes em um momento fofo. Daí, pela manhã, então, a polícia chega. Sim, a polícia chega ali. Daí a Jun Charan, a Hominso e o Taepon tem que se esconder da polícia. Então a polícia diz que recebeu uma denúncia. Quem será que fez essa denúncia? Eu não imagino. Então eles fizeram essa denúncia e eles têm que ver todos os documentos do barco agora. E eles fizeram a denúncia falando que tinha drogas no navio. Daí o Taepon tenta se esconder, vai pulando outras coisas, tenta meio que ver pros policiais não verem a mercadoria, até porque tem calçados. Não tem drogas, mas tem calçados e tá sendo exportado meio que ilegalmente ali, né? E daí ele pega um saco de não sei o que e entra dentro de um outro navio que tá ali do lado pra se esconder. Ele começa a jogar aquele pó branco em tudo ali e fica falando: faz um tempo que eu não... Gente, não é drogas, tá? Só pra deixar isso muito claro, não é. Mas ele é meio doido. Meu Deus, esse cara é doido. E daí os policiais começam a olhar que ele tá dentro desse navio e tudo. Gente, ele é muito fora da casinha, pelo amor de Deus. Essa cena é muito engraçada. Foi só uma distração, obviamente, mas é uma cena bem engraçada. Os policiais até pedem reforços e tudo, mas depois cancelam. E daí o capitão pede: vamos zarpar, vamos sair daqui. And here we go, come on everyone. A distração funcionou e vamos lá. Só que daí ele calculou meio errado, né? Ele entrou num navio escondido, as pessoas lá acham ele, capturam ele, né? Só que daí o AJ lá meio que resgata ele. Não é um resgate, né? Até porque até o filho do Sr. Pyo tá lá. E daí o AJ faz a malandragem dele toda. Só que o Taepon tá muito... Gente, esse ator é maravilhoso. Ele tá maravilhoso nesse papel. Gente, que maravilhoso. Ele dá um show de atuação aqui, tipo, como se ele fosse um psicopata. Muito bom, muito bom. E daí, tipo, ele não pode matar o Taepon, porque senão ele não recebe o dinheiro. Simples. Daí ele deixa o Taepon ir. O deboche do Taepon é muito bom. Eu tô achando o bico, meu Deus. Daí o Taepon volta pra Terra Viva. Vivo! É! E daí ele abraça a Hominso. Ai, que fofinho. Ela achou que ele tinha morrido no mar. Rola um climinha entre eles, tão fofinhos. Gente, ela pegou até uma boia salva-vida pra tentar salvar aquele homem. E nisso ela acabou até cortando a mão dela. Tá, e daí ele se declara pra ela. Ele fala que, mesmo ela estando desarrumada, porque ela tá meio descabelada, ele tá achando ela tão linda, e mesmo vendo ela todos os dias, ele cada vez mais acha ela mais linda. Ai! E que ele gosta dela. Só que ela não fala nada. Ela fala que a privação de sono tá afetando ele. Gente, que a autoestima baixa dela, né? Mas com o tempo ela vai perceber que também gosta dele. Ela gosta. Achei uma ceninha fofinha, mas ela podia ter se declarado também, né? Pra que fazer isso? Eu ia falar um palavrão agora. Tanana doce? Pelo amor de Deus. E daí vai nos mostrando umas cenas bem tristes sobre os ex-funcionários da Typhoon Trending e como que eles estão agora. Não tão muito bem, só pra deixar isso bem claro. Na mãe do Taepon, ela finalmente consegue se destacar no trabalho e consegue ir bem como costureira. Mostra até a mãe do Taepon se dando bem com a família da Hominso. E logo em seguida, o Taepon levando 100 milhões de wons lá pra aquele agiota lá, porque eles conseguiram o dinheiro. Porque eles querem também o contrato assinado pra eles, né? Eles foram lá pegar de volta, até porque ninguém quer perder olhos ali, né? E eles saem de lá vitoriosos, conseguiram entregar o dinheiro e o Taepon vai ficar com os 2 olhos. Lá no Sr. Pyo agora e o filho dele, ele diz poucas e boas pro filho dele, porque ele é realmente um vagabundo desgraçado que não faz nada direito. Ainda bem que não deu certo que ele não fez nada direito, porque a gente tá do lado do Taepon, né? Mas ele escuta bastante do pai dele, então pelo menos a gente escuta ele sendo um pouquinho desvalorizado ali, né? E agora o Taepon e a Hominso estão procurando novos produtos para vender. Tá, agora na mãe do amigo do Taepon, ela tá meio que vendo uma coach de empreendedorismo
empreendimento lá, empreendedorismo. Então, gente, parece bastante charlatanismo, sabe? Um negócio bem charlatão que eu acho que não vai dar muito certo. Mas ela tá ali acreditando nisso e que ela vai ganhar 30 milhões de wons todo mês. Agora no Tepum, ele conversa com um amigo dele de antes de tudo isso acontecer, lá que ele ajudou lá, que foi o primeiro amigo dele que perdeu tudo. Eles conversam e se aconselham e pelo jeito ele tá bem agora. Ele até paga o dinheiro de volta que o Tepum emprestou pra ele antes. Agora na Typhoon Trending, o Tepum tem um novo produto. Ele quer transportar capacetes que são muito vendidos nos Estados Unidos. E daí uma ex-funcionária chega. Ela veio visitar e trouxe suco fresco. E ela oferece suco verde pra eles comprar também. Logo em seguida, vemos que o Gomadin tá bem ruim, porque ele acabou de ter o filho dele. Então ele tá passando por dificuldades financeiras, né? O pai dele tenta ajudar, mas ele não deixa. E depois ele se encontra com o Tepum. E o Tepum pede pra ele trabalhar de volta na Typhoon Trending. E daí ele deixa o capacete, que é o produto que ele quer vender, e um currículo pro Gomadin pra ele ir levar amanhã lá pra ele. Ele sai correndo e deixa ele ali, tipo, amanhã você tem que levar, senão isso depende da minha vida, pelo amor de Deus, leva esse capacete lá amanhã. E pela manhã, o Tepum e a Ominso esperam o Gomadin chegar lá. E ele chega lá com o capacete e com outros 2 ajudantes. E o episódio 7 acaba dessa forma. Agora vamos para o episódio 8. Agora os 3, o Gomadin, a Ominso e o Tepum, estão com os caras que fabricam os capacetes. Eles fazem uma reunião pra ver se eles vão comprar ou não pra revender esses capacetes mais pra frente, porque eles querem exportar ali pela Coreia aqueles capacetes. Então eles conversam com esses caras, eles têm uma reunião e por enquanto é só. Só que esses caras eles já exportam pros Estados Unidos, pra Europa, pra alguns outros lugares. Então o Tepum fica naquela de procurar um lugar ótimo pra ele também começar a exportar. E ele escolhe o país Tailândia! Só que eles também foram pegos pela crise do FMI, então vamos ver, né? E daí eles compram essa ideia do Tepum, o Gomadin, e a Ominso começam a fazer todos os trâmites deles lá pra resolver, até procurar uma empresa na Tailândia que queira comprar isso. E o Gomadin lembra de um primo que ele tem uma trending lá na Tailândia que ele possa comprar isso, talvez. E então eles vão enviar uma amostra pra esse cara lá da Tailândia. Eu só não gostei que o Gomadin foi bem machista com a Ominso, falando que ela não poderia ser vendedora porque ela é mulher. Bem babaca. Ele já tinha feito isso antes, eu não tinha gostado. Ai, me irritou. O que deixa minha Ominsozinha bem tristinha, tadinha. E o negócio é que ele foi machista quando o Tepum não tava ali perto, né? Porque senão o Tepum tinha esculachado ele. Mas ela fala que vai continuar sendo vendedora, ele querendo ou não. Então, vida que segue. Ela é a vendedora, Gomadin. Aceita e para de ser machista. No outro dia, o Tepum e o amigo dele vão lá com umas malas e entram na casa da Ominso. E a gente descobre que o amigo dele tá namorando irmã da Ominso. Porque ele fala, tipo, o que a minha namorada sem metade da sobrancelha tá fazendo aqui fora, nesse frio? Ele fala namorada. Então eles estão namorando. Revelações. E a Ominso tá até estudando tailandês pra falar com os caras lá, porque eles vão ir pra a Tailândia pra conversar com o cara lá pra fazer negócio. Por isso das malas, o Tepum foi lá entregar essas malas pra ela. Mas ela se rebaixa um pouco, falando tipo, eu posso ficar se você acha que eu vou dar muito trabalho. Ele fala, não. Você é nossa vendedora, você vai sim. Eu amo como o Tepum não rebaixa ela de jeito nenhum. E daí o amigo do Tepum conhece a família da namorada, né? É engraçadinha essa cena. E ele dorme ali na casa junto com o Tepum. E depois o amigo do Tepum à noite tenta meio que se encontrar com a namorada dele, né? Só que não dá certo não. O menininho empatando os dois. Muito bom. Eu acho tão fofinho o jeito que a mãe do Tepum tá cuidando de todo mundo ali, da vozinha, do irmão mais novo, da irmã mais nova. Eu acho tão bonitinho. No outro dia eles vão fazer os passaportes para os 3 poderem viajar para a Tailândia. E no outro dia, depois de muitos preparativos, eles vão para a Tailândia. Eles chegam lá na trending da Tailândia e se acomodam. E o Gomadin continua sendo machista com o Ominso, pelo amor de Deus, chato. Assim, gente, só pra deixar muito bem claro, eu não falo tudo o que acontece, porque tem algumas coisas que são inúteis pra vocês saberem que não vão arrecadar nada na trama. Então, algumas coisas eu tô só não falando, porque não vai adiantar nada eu falar e vocês vão ficar tipo, tá, mas isso agrega em quê? Nada. Absolutamente nada. Então, acontece algumas cenas deles jantando, deles comendo, deles fazendo algumas coisas que não agregam em nada, por enquanto. Rola a ceninha de ciúme do Tepum, ele já se declarou, então a Ominso sabe que ele gosta dela. Nesse jantar agora, o Gomadin, ele é machista na frente do Tepum.
Tepum fica falando que ela não é vendedora e quem que é o vendedor principal é ele, e que o CEO, o Tepum, tem que fazer as coisas, e quem é o vendedor principal é ele, o Gomadin, e fica menosprezando a minha Homem-Sou. O Tepum não defende ela aqui, tá? Nesse caso. Ela fala que não tá se sentindo bem e vai se deitar. Ela vai chorar no quarto dela, obviamente, né? E o Tepum vai atrás. Mas ele vai só levar uma comida pra ela e não fala nada. Ele vai lá tentar ser gentil, ela não aceita e fica falando que ele fica fazendo coisas pra ela, mas ele tá tentando ser gentil com ela realmente. Ele ajuda com a mala, ele leva comida, ele tá tentando ser gentil com ela e ele se declarou pra ela também. E ele fala que não tá esperando nada dela em troca, não tá esperando que ela se declare pra ele também. E rola um clima meio ruim entre eles ali. Ele fala que ela tem um complexo de inferioridade, o que não é legal de se falar, mas eu entendo a conversa e tem um conceito de ele achar meio que ele tá fazendo o possível pra conquistar ela, mas ela não tá nem aí ainda pra ele. Ela não tá rendida a ele. E ele fala que ela se sente meio que inferior a ele, mas ela não é inferior. Mas ele fala que ela meio que se sente dessa forma e ele não consegue entender o porquê de ela não se entregar pra isso também. Daí ela aceita a comida e ele sai dali. No outro dia, o Gomadin até segura a porta pra ela não ir junto, mas ela abre a porta e fala: eu vou sim! Que machista chato! Ele fica o tempo todo se achando superior a Homem-Sou, coisa que ele não é. E daí vão todos para o porto ver os produtos. E daí eles fazem uma pose pra foto num momento bem desconfortável, graças a Deus. E daí depois eles vão lá pra alfândega e o Gomadin tenta subornar umas pessoas. A Homem-Sou obviamente não concorda com isso, né? E eles brigam de novo. E ele entrega o suborno e os cigarros e a Homem-Sou tira foto disso. Deusa. E daí acontecem várias cenas do Gomadin desmerecendo totalmente o trabalho que a Homem-Sou fez até agora. O bom é que o Tepum tá, fazendo o trabalho dele de perceber que a mulher que ele gosta tá sofrendo. Parabéns, Tepum, parabéns! Depois eles voltam pro dormitório, o Tepum dá uma ordem pra eles que eles têm que ir pra essa boate porque é trabalho, e daí eles vão se arrumar pra ir pra esse local. O Tepum se arruma parecendo o CEO de O Sorriso Real, e a Homem-Sou parece linda, maravilhosa na frente dele, e ele fica babando por ela. E ele também dá uma pulseirinha, coisa mais linda pra ela. E daí eles vão pra essa boate. Assim, não é bem uma boate, né? Um restaurante chique, com música e tudo, é bem bonito. E daí ele tá ali nesse lugar pra criar conexões com as pessoas pra fazer coisas comerciais. Ele conversa com uma mulher e ela fala que ele deveria cantar uma música. E ele canta, né? Gente, ele é um integrante do 2PM, pelo amor de Deus, ele sabe cantar muito bem, né? É o Lee Jun-ho. Ele canta lindamente bem, obviamente. Enquanto ele está cantando, oh, pretty baby. Ai, muito bonitinha essa música. A Homem-Sou tá desconfortável e sai dali. Ele percebe, não para de cantar, mas ele dá uma olhada pra ela. E depois que ele termina de cantar, ele vai ao encontro dela. E daí ela fala que foi pra lá porque ela tá com dor nos pés. Ele fala que até o pé dela é bonito e dá um lenço pra ela colocar nos pés que estão machucados já. Esse lugar ali parece aquela cena na piscina de Sorriso Real. Mas vamos ignorar isso. Eu não lembro se era na Tailândia. Comenta aqui embaixo onde é que era, só pra mim ficar sabendo. E dela fala que tá se sentindo mal por não tá ajudando e que foi dinheiro desperdiçado pra ela ter ido ali. E daí ele fala que ele enxerga sim o trabalho que ela tá fazendo e ela tá fazendo um bom trabalho. E que quem tem que enxergar isso é ele, porque ele é o CEO da empresa que ela trabalha. E daí ele vai falando que ela é bonita, ela vai falando que ele canta muito bem, e então ele canta pra ela novamente. Porque ela saiu no meio da apresentação, né? E eu acho que essa música quer dizer exatamente o que ele quer dizer pra ela. Let me love you, baby. Me deixa eu te amar. E depois de um tempo eles voltam pra pousada e tal, e do nada um bando de policial começa a pegar o Tepum. Pegam a Homem-Som e o Gomadin também e colocam dentro de um caminhão. E os três então são levados pra delegacia da Tailândia. Eles não se entendem nada, a gente não sabe por que eles foram presos e eles tentam conversar com os caras lá da Tailândia. E daí eles descobrem que foi por causa do suborno que aquele desgraçado fez com a alfândega. E daí eles levam o Gomadin preso por causa daquilo, eles vêm com uma foto lá e tudo. E acaba com o Gomadin indo preso e a Homem-Sou e o Tepum tendo que ir atrás dele. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal, bye bye, see you!